E aí, rapaziada, estamos aqui de novo com o PodStream, um podcast que fala sobre computação. E eu estou aqui com 3 convidados especiais: o Guilherme, que vai falar sobre o que é o PCCP, o Tobias, que vai falar sobre o algoritmo de prefixo, o Gabriel, que vai falar sobre o algoritmo Huffman, e eu também vou falar sobre o algoritmo LZW. Só que antes eu gostaria de saber um pouco mais, Gabriel, sobre o que é a cadeia de caracteres. Bom, iniciando o assunto, o que seria um caractere? Um caractere em programação seria qualquer coisa a não ser um número, Então, símbolo, letra, qualquer letra do alfabeto, sinais tipo ponto e vírgula, exclamação, todos são vistos como caracteres. Cada caractere utiliza-se de 8 bits e é representado na tabela ASCII 2, os que são possíveis de utilizar no seu programa. São 256 caracteres na tabela ASCII 2 e a partir disso tem-se a cadeia de caracteres, que seria um conjunto de caracteres no qual é alocado contígua na memória. Então, em linguagem C, não tem o tipo string como normal na linguagem. Então, utiliza-se do vetor de char para manipular como sendo uma cadeia de caracteres. Em linguagem C, termina com /0, para indicar o caractere nulo, como está no exemplo aí do nosso vetor. E é isso. Você poderia falar, Guilherme, sobre o que é o PCCP? Claro. Enfim, o PCCP, para quem não sabe, é o problema de cadeia de caracteres mais próximo. Ele está ligado principalmente na parte da genética, da parte da medicina. Enfim, eu vou explicar mais adiante em relação ao meu código aqui. Bem, a gente tem uma função chamada distância de Hamming. Essa distância calcula uma distância entre 2 sequências. O que seria essa distância? Então, por exemplo, imagina 2 sequências de DNA e a gente vai comparar posição a posição essa sequência, Aí ele vai somando, incrementando ali, e quem tiver a maior distância é a sequência que tem menos compatibilidade, ou seja, que tem menos, vamos dizer assim, menos letras parecidas. Enquanto a que tiver menor distância seria a que seria mais semelhante. Passando adiante, a gente tem uma máxima distância para todas, ou seja, a gente vai ter uma candidata para que se torne a que vai mais se conectar com as outras sequências, ou seja, se a gente tiver 5 DNAs, a gente vai criar uma candidata que seja a mais semelhante das 5. Então a gente vai comparando, encontrando a distância dela e sendo a menor distância. Com o passar do tempo a gente vai fazer o encontrar melhor cadeia e qual vai criar essa candidata. Criando essa candidata, a gente vai ter, vai fazer várias candidatas e vai ter a melhor candidata por fim. Aqui eu fiz o void main inserir sequência, ou seja, eu fiz uma sequência aí aleatória, E eu tenho um resultado aqui que seria uma melhor cadeia mesmo, que seria o CCCA, AA, e maior distância seria 18 do PCCP. Enfim, agora eu vou passar a minha fala pro Romão, porque ele está falando sobre LZW, ele vai falar sobre compressão de dados, enfim. Eu queria saber sobre mais o que seria o LZW em si, a função dele e tal. Então, o algoritmo LZW ele é um dos mais diversos algoritmos de compressão de dados, que a ideia é você pegar um arquivo e você comprimir ele para deixar num tamanho menor, sem que perca muitos dados, dados importantes. Então aqui, por exemplo, no meu LZW, você vai ter um dicionário, em que cada elemento do dicionário vai dar uma entrada, em que você vai ter um vetor de caracteres aqui, uma string, que pode ser tanto um caractere, 2, 3, 4, por aí vai, e cada sequência de caracteres vai receber um valor nele. Aqui eu estava tentando fazer com lista encadeada, só que a ideia do LZW é que ele seja o mais rápido possível. E na lista encadeada não tem esse fator, porque ele é mais custoso para o computador. Fora que, embora ele seja mais dinâmico, que pode ser qualquer tamanho de arquivo e que ele consiga resolver. Mas não era o que eu estava procurando no LZW, certo?
Aqui você vai ter a minha função aqui de inicializar o dicionário, que vai procurar todos os caracteres distintos dentro de um arquivo de texto. E aqui ele vai ler primeiro o arquivo texto e vai selecionar os primeiros caracteres distintos. Então aqui você vai ter o espaço, né? Vai ser o 0, o A vai ser o 1, o 2, o B e por aí vai, certo? Sabendo disso daí, o próximo passo é você ir procurando no dicionário os caracteres que estão dentro do dicionário. Se ele achou, ele vai retornar o valor daquele dicionário, se não, vai retornar -1. E aqui está o algoritmo LZW. Então aqui você vai ver que vai ser declarado um atual e um próximo, porque é o seguinte, cada incremento que for da string, ele vai juntando com o próximo. Então, por exemplo, se eu colocar a frase cachorro, ele vai primeiro fazer o seguinte, ele vai ler se tem um C no dicionário. Tem, então beleza. O CA vai ter? Não tem, aí coloca no dicionário. Ah, e o AC tem no dicionário? Não tem no dicionário, então coloca, e por aí vai. E no final tem aqui um exemplo, né, de uma palavra escrita waba. Então aqui você vai ter a inicialização do dicionário. O 0 espaço, o A, o 1, o B, o 2 e o W3. E aqui o final, que vai ficar 3, 1, 2, 2, 1, 0, 4, 6, 1. E aqui eu fiz uma planilha para mostrar, ser mais visual para a gente. Então aqui você vai ter todas as formas possíveis de fazer o LZW. Então se eu for escrevendo várias vezes o ele vai cada vez mais reduzindo o tamanho do arquivo, entende? E aí sim que vai dar a compressão do arquivo. Enfim, mano, eu queria saber sobre o que é o algoritmo Huffman. Bom, Huffman também é um algoritmo de compressão de dados, assim como o do Romão. Utiliza vários conceitos parecidos. Bom, mas enfim, Huffman eu utilizei na compressão de arquivos textos. E, para exemplo, eu escrevi esse arquivo aí, né, o Zorzan zerou todos. Nossa, será que ela vai fazer isso? Ela é muito poderosa, né? Um arquivo que, obviamente, essa frase não vai se realizar, né, que o Zorzan é gente boa, vai passar todo mundo aí. Mas é só mérito para ter uma frase mesmo. E aí, no início do meu código, eu fiz uma função que transcrevia essa frase em binário. Dessa forma ficou com 160 bits, já que essa frase tem 20 caracteres. Cada caractere representa 8 bits, por isso dá essa conta, né? 20 vezes 8, 160 bits. Passando aí, temos a função de inicializar o vet, que seria um vetor de frequência, no qual vai guardar a frequência de cada caractere da string. Então, por exemplo, se na frase aparece 3 vezes o A, vai ser guardado 3 na posição A, né, do vetor, que seria a conversão, né? A representa 65 no ASCII2, né, tabela ASCII. Sendo assim, vai guardar 3 na posição 65. Como está aqui no exemplo do lado aí. Bom, a estrutura que eu utilizei é essa estrutura parecida com o que nós já vimos, que seria meio que uma junção de árvore binária com lista encadeada, no qual tem o próximo, esquerda e direita, né? E para inicializar realmente agora o Huffman, eu utilizei daquele vetor de frequência, né, de cada caractere, e fui inserindo ele na lista de forma ordenada. Esse código aqui é bem parecido com o que nós já aprendemos em ED A1, no qual vale lembrar que só está utilizando o ponteiro para próximo, né? Já que é uma lista encadeada inicialmente. Após isso, tem que ser montada uma árvore. E para isso, ela utiliza desse código que está ao lado esquerdo. E à direita eu mostrei como fazer de modo prático aí, né? Então, primeiro, pega os dois primeiros elementos da lista, soma suas frequências, cria-se um novo nó e pega esse valor de frequência e insere esse novo nó ordenado na lista. Dessa forma, cada vez que isso acontecer, vai tirar um nó da lista e criar um nó de árvore, vamos dizer assim, né? Por mais que esteja estranho, posteriormente vai realmente virar uma árvore, né? Deixando somente um nó da lista, né? Que seria o primeiro.
E dessa forma dá para notar que nessa árvore os caracteres que mais aparecem estão mais ao topo da árvore, estão mais perto da raiz. Até porque eles vão ter menos bits para o seu código, né? Aí tem que se fazer o dicionário, que basicamente utiliza-se da raiz da árvore e o caminho sendo concatenado, né, de acordo com o que vai descendo na raiz da árvore. Então vamos supor, para se achar o caractere A, ele vai começar da raiz e vai ir na esquerda. Quando vai à esquerda, concatena 0 no caminho. E quando vai à direita, concatena 1. Já que o A está toda à esquerda, vai ser 0, 0, 0, até chegar no nó folha em si e realmente alocar o código no vetor que seria o dicionário. Agora realmente chegou o momento de codificar, né? Que seria o quê? Basicamente essa função de cima à esquerda vai saber o tamanho desse código para nós alocarmos. Basicamente utiliza-se do dicionário, das strings e da string principal e vai ver qual que é o tamanho de cada string no dicionário, de cada caractere do dicionário e vai somá-los. No código de baixo, agora vai basicamente utilizar essa mesma ideia, mas agora vai concatenar todos os códigos que cada caractere tem da string. E na direita tem o decodificar, que seria o caminho reverso, no qual utiliza-se da árvore e do codificado, do nosso código gerado, para voltar ao texto original. Aí dessa forma temos o quê? Que o binário inicial tinha 160 bits e após a compreensão temos 64 bits. E dessa forma termina o algoritmo de Huffman. Agora eu queria saber um pouco sobre árvore de prefixo. Tá, pode passar. Tá, na árvore de prefixos a gente tem que, principalmente, a gente vai separar a palavra, a string, em partes. Então a gente vai ter hiatos, a gente vai ter sílabas, todas que serão nós da árvore. Um exemplo seria, por exemplo, que eu uso em sequências biológicas. Essas sequências biológicas eu estou usando o DNA, por exemplo, que usa o A, o C, o G e o T. Eu implementei de uma forma que a árvore ela utiliza todas essas letras como nós da árvore. Então, basicamente, essa árvore ela vai ter esse caminho, que vai ser seguido pela sequência, e ela vai reutilizar esse caminho dependendo do nó, dependendo da sequência que a pessoa vai pedir. Então a gente começa definindo um fim para a estrutura e os filhos, que vão ser as 4 possibilidades de letras que tem no DNA. A gente tem a função de inserir. A função de inserir ela basicamente procura primeiro se há um caminho que guia essa sequência para o total desejado. Caso não há, ele cria esse caminho fazendo a conexão dos nós, declarando no final o fim desse nó, né, dessa sequência. A gente tem o buscar, que ele faz o mesmo percurso do inserir, porém ele não altera nada dentro da árvore, certo? Ele só vasculha a árvore e procura se há um caminho que leve a essa sequência de caracteres. E aí a gente tem o remover. O remover é uma função recursiva, o qual tem como objetivo ver se a árvore, se a sequência ela possui filhos, esse nó possui filhos. Caso ele haja filhos, ele não é possível realizar a exclusão, e caso também esse nó esteja guiado para um caminho de outra sequência. Caso seja possível, ele realiza a exclusão, caso não aconteça nenhuma dessas outras opções. Enfim, esse foi o algoritmo que eu implementei de árvore de prefixos. Muito interessante. Por hoje é só, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado e aprendido com os nossos algoritmos. E, enfim, é isso. Falou! Galera.